Para ti, que está pensando em publicar um artigo original de um ensaio clínico randomizado, sabia que algumas revistas pedem para que os autores sigam as recomendações do consorte? Ainda bem que é com sorte, porque do jeito que eu sou azarada... Consort, com T mudo, animal! Simplifica mais não. Azar tu vai ter se não assistir o vídeo até o fim para aprender a não fazer piada sem graça. No vídeo de hoje eu vou te pegar pela mão e repassar contigo, item a item, um checklist infalível para tentar garantir que tu consiga publicar o teu artigo de ensaio clínico randomizado. Eu sou a Adri Toigo e tu tá no canal Educação Física com Vinho. Produção, roda a vinheta! O Consort, que é o acrônimo para Consolidated Standards of Reporting Trials, é um checklist que aponta o conteúdo mínimo que um artigo de ensaio clínico randomizado tem que ter. Dá para baixar toda a documentação no site que eu vou te deixar no primeiro comentário fixado. Aliás, nesse site tu vai inclusive conseguir recomendações para outros tipos de ensaio clínico, mas esse não é o foco do vídeo de hoje. Vamos de ensaio clínico randomizado, que já tem bastante informação para dar conta. A versão atual do Consort foi publicada em 2010, continua valendo e é essa que a gente vai usar. Então pega o teu manuscrito e confere junto comigo, item a item, se tudo que tu precisa tá aí. Na seção Título e Resumo, identifica já no título que é um ensaio clínico randomizado e vê se o teu resumo está estruturado de forma que apareça nele o desenho do estudo, os métodos, resultados e conclusões. Se precisar de ajuda para isso, vai no site do Consort e procura Consort para resumos. Na seção Introdução, confere se aparece a fundamentação científica e a justificativa para a realização do estudo. Agora vai para a seção Métodos. Em relação ao desenho do estudo, vê se tu descreveu o estudo clínico e se tu incluiu a taxa de alocação, assim como alguma alteração importante que tu tenha feito depois de ter começado o ensaio clínico, como, por exemplo, os critérios de elegibilidade, mostrando as razões para ter feito essa troca. Em relação aos participantes, precisa checar se tu incluiu os critérios de elegibilidade e pôs informações sobre os locais onde os dados foram coletados. Aí vem a parte da intervenção ou das intervenções, no plural, caso tu esteja testando mais de uma. Não interessa quantos tipos de intervenção tu tá testando, tem que descrever tipo por tipo, porque na tua cabeça tá tudo certinho, mas na do leitor ele tem que ter todos os dados para montar uma intervenção igual se ele quiser repetir o que tu fez, se o contexto dele for semelhante. Isso ainda no método? Sim, continuamos no método. Confere agora sobre os desfechos. As medidas dos desfechos primários e secundários precisam estar completamente pré-especificadas e definidas, incluindo como e quando elas foram avaliadas. Se tu fez a alteração nos desfechos depois do estudo clínico ter começado, explica as razões. Confere se tu explicou como foi determinado o tamanho da amostra e, se for o caso, quais foram as análises de interim e as diretrizes de encerramento. Não entendi nada. No contexto de um ensaio clínico randomizado, a análise de interim ou análise intermediária é uma avaliação estatística dos dados coletados num ponto intermediário do estudo. Essa análise é feita antes da conclusão planejada do estudo, quando uma fração pré-determinada da amostra total já foi recrutada e acompanhada para ver se já tem alguma evidência convincente dos resultados do estudo até aquele momento. Quanto à diretriz de encerramento, essa é uma regra pré-definida que estabelece critérios específicos para terminar o estudo com base nos resultados da análise de ínterim. Ela pode ser baseada em critérios como diferenças significativas nos desfechos entre os grupos,
questões de segurança ou quando há evidências suficientes para tomar uma decisão sobre a eficácia ou ineficácia da intervenção em estudo. Nesse caso, o autor nem precisaria mais continuar coletando dados? Exatamente. Essa diretriz é uma salvaguarda importante para proteger os participantes do estudo e evitar que um ensaio clínico continue desnecessariamente se os resultados já forem suficientemente claros para justificar uma decisão definitiva. O encerramento do estudo com base na diretriz de encerramento é uma prática ética e cientificamente válida para garantir a integridade e a segurança da pesquisa clínica. Então, se esse for o caso para o teu estudo, põe. Se não, segue o barco para randomização. Na randomização, tu vai conferir se em relação à geração da sequência, ficou claro qual foi o método usado para gerar a sequência randomizada de alocação e quais foram os tipos de randomização, incluindo os detalhes de qualquer restrição, como no caso da randomização por blocos e o tamanho do bloco. Eu expliquei sobre isso nesse vídeo que vai ficar indicado aqui no card e na descrição. Sobre o mecanismo de alocação, vê se tu explicou como tu fez para implementar a sequência de alocação randomizada, descrevendo o passo a passo para ocultação da sequência até as intervenções serem atribuídas. Da implementação, tem que aparecer quem gerou a sequência de alocação randomizada, quem inscreveu os voluntários e quem atribuiu as intervenções para os voluntários. Do cegamento, vê se tu colocou quem foi cegado depois das intervenções serem atribuídas, como, por exemplo, os participantes, os cuidadores dos participantes, os assessores de resultado e como foi feito esse cegamento. Se for relevante, descreve as semelhanças das intervenções. Confere se está tudo certinho com os métodos estatísticos usados para comparar os grupos de desfechos primários e secundários e se teve algum método de análise adicional, como as análises de subgrupos e as análises ajustadas, que também tem que aparecer. Também tem vídeo aqui no canal sobre análise de subgrupos que eu vou deixar indicado no card e na descrição. Bora para os resultados? Vamos, né? Fazer o quê? Eu inventei esse ensaio clínico randomizado, agora vou ter que aguentar. Certamente que sim. Nos resultados, a primeira coisa é conferir o fluxo de participantes. E nesse caso, eu vou te mostrar um diagrama que tem lá no site do Consorte exatamente para isso. Olha para cá! Para cada grupo, tem que mostrar o número de participantes que foram randomicamente atribuídos, que receberam o tratamento pretendido e que foram analisados para o desfecho primário. Em relação ao recrutamento, põe a data de recrutamento e os períodos de acompanhamento. Se o estudo precisou ser interrompido por alguma razão, isso tem que aparecer. Confere bem se tu apresentou a linha de base numa tabela de dados demográficos e características de cada grupo. Depois, dá uma olhada se, em relação aos números analisados, está tudo certinho. Tipo, se para cada grupo aparece o número de voluntários incluídos em cada análise e se a análise foi feita de acordo com a atribuição original dos grupos. Para os desfechos e estimativa, checa para cada desfecho primário e secundário se tem os resultados de cada grupo, bem como o tamanho do efeito estimado e a confiabilidade. Normalmente é 95% do intervalo de confiança, mas isso pode mudar de estudo para estudo. Se forem desfechos binários, é bom que tenha os dois tipos de tamanho de efeito, que são o absoluto e o relativo. Nas análises auxiliares, te certifica que os resultados de quaisquer análises feitas, incluindo as análises de subgrupos e análises ajustadas, tenham sido incluídas distinguindo as pré-especificadas das análises exploratórias. E, finalmente, com relação aos danos, se deu alguma merda no decorrer do teu estudo, tem que aparecer aqui especificando que erro foi esse e em que grupo ou grupos isso aconteceu. Tem uma orientação do Consorte para fazer isso lá no site deles, se tu tiver dúvida de como fazer.
Mas faz. Mas não vão olhar torto pro meu artigo se eu começar a contar todas as cagadas que aconteceram no meio do caminho? Não, porque faz parte. Ninguém tá livre de planejar tudo direitinho e na hora dar alguma coisa errada. Se isso não invalidar a tua coleta de dados, o que nem daria mesmo para produzir um artigo, tem que citar, porque pode ajudar quem queira replicar o teu método a evitar que o mesmo aconteça. Além do que, na ciência... Aqui não tem empregado, aqui não tem mamãe, aqui não tem papai, para poder limpar as merdas de vocês. De resultados era isso. Vamos para a próxima sessão. Na discussão, verifica se tu abordou as limitações do estudo. Pô, cara, de novo! De novo nada. No item anterior eu te falei para verificar os danos. Limitação é outra coisa. Aqui tu aborda fontes de possíveis vieses, imprecisões e, se for relevante, de multiplicidade de análises. Aliás, tem vídeo no canal falando sobre como evitar viés de pesquisa que eu vou deixar aqui no card e na descrição. Na discussão, tem que aparecer se os teus resultados são generalizáveis, se também tem validade externa e qual é a aplicabilidade do teu estudo. Vê se a interpretação dos resultados está consistente, se tu equilibrou bem os riscos e benefícios dos teus resultados, levando em conta outras evidências anteriores que são relevantes. Para terminar, tem outras informações que não deixam de ser importantes e tu tem que garantir que apareçam, como é o caso do número de inscrição e nome do estudo clínico que tu registrou, se é que tu registrou. Mas te liga que nas publicações internacionais vão te pedir. Se liga, hein? Também confere se o número completo do protocolo de estudo aparece e testa se ele pode ser acessado na plataforma Brasil. E finalmente não esquece de quem financiou o teu estudo. Se tu recebeu apoio ou financiamento, tem que dizer. E aí, qual é a situação? Por esse checklist, parece que ainda falta uma caralhada de coisa para submeter o artigo para um periódico científico. Então, senta essa bunda na cadeira e faz logo o que te falta, que agora tu sabe direitinho o que teu artigo tem que ter. Era isso de artigo de ensaio clínico randomizado. No próximo vídeo, eu vou te dizer quais são os elementos que não podem faltar num artigo de estudo observacional. Por isso, se tu ainda não for inscrito nesse canal, aproveita para te inscrever com o sininho ativado para receber a notificação quando eu postar esse próximo conteúdo. O teu joinha ajuda demais a divulgar esses conhecimentos de forma gratuita e divertida para outras pessoas que precisam entender melhor sobre esses assuntos. Confere o que está rolando lá na outra plataforma, que também é @efcomvinho. Se tu ainda precisar de mais ajuda para escrever e publicar o teu estudo, pode nos chamar por esse e-mail para uma mentoria top. A gente vai te pegar pela mão e esclarecer todas as tuas dúvidas, te guiando na direção da escrita de um trabalho em condições de ser publicado. Tu ainda não foi embora? Então fica só mais um pouquinho para dar umas risadas com as minhas cagadas durante a gravação. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Acho que eu tô com batom no dente. Até o fim. Desmontou o negócio. Tá uma salvaguarda. Salvaguarda. Resultados de quaisquer... Puta merda. Palavrão não. Aqui tu aborda as fontes rinite do inferno.